E aí, meus amigos, vamos continuar a nossa maratona do robô com inteligência artificial. Nós já fizemos aqui, basicamente, aqui está trabalhando no código do Arduino, a lógica de programação do Arduino com o módulo de reconhecimento de voz VR3. Nós fizemos a inclusão da biblioteca software serial e também nós fizemos o primeiro teste de envio de dados, tá? Então tá aqui o primeiro teste de envio de dados, enviando aqui a informação para limpar os comandos carregados. E se nós olharmos aqui a nossa lógica de programação, depois de limpar os comandos carregados no VR3, o próximo passo é carregar os comandos de voz desejados para serem reconhecidos. Então, após você limpar os comandos carregados, seria interessante aqui, ó, você dá um delay, aqui, dá um delay aqui de, pode ser 100 milissegundos, sem nenhum problema. É interessante, 100 milissegundos pra gente, na verdade, é um décimo de um segundo. Então pode parecer muito rápido para os seres humanos, mas para as máquinas isso é quase que uma eternidade, visto que ela executa milhões, não é? Dependendo do ciclo de máquina, bilhões de instruções por segundo, é muito rápido, tá? Só para você ter uma ideia, quando se trata no ambiente computacional, a velocidade da luz, por exemplo, no vácuo, é 300 mil metros por segundo, 300 mil quilômetros por segundo. Então é muito rápido. Então quando você trata disso, né, você vê assim que é 3 vezes 10 elevado a 8 metros por segundo, que dá exatamente 300 mil quilômetros por segundo, né? Então é muita coisa, tá? A velocidade da luz no vácuo. Deixa, só para não errar, tá? Deixa só velocidade da luz no vácuo. Da luz no vácuo. Tá aqui, ó, 300 milhões de metros por segundo, né? 300 milhões de metros por segundo. Então se você... eu falei certo mesmo, né? Eu falei 300 mil quilômetros por segundo, tá certo. Então, por que eu tô falando da luz? Porque na fibra óptica, né? Você tem a velocidade da luz, então... Quando você fala de 100 milissegundos é muita coisa, assim, é muito tempo para um controlador. Então, eu dou esse delay aqui, então para um controlador é muito tempo. Então isso aqui é o suficiente, tá? Vamos lá, limpar os comandos carregados. Depois de limpar os comandos carregados, eu vou colocar carregar comandos, ó, carregar comandos. Aí eu vou colocar assim, ó, cérebro. Gustavo, por que carregar comandos cérebros? Porque você vai ter os comandos do cérebro e os comandos do corpo, tá? Carregar comandos cérebro. Então, aqui. Vem para cá e vou criar uma função de rotina, void, carregar comandos cérebro, abre chave e fecha chave. Vou fazer a mesma coisa, vou colocar um código aqui, sendo que esse código aqui, para você fazer o carregamento, é diferente. Então vamos olhar aqui no datasheet, ó, no datasheet, aqui é o load, então se você olhar aqui, ó, load, voice, record, né? Então carregar comandos de voz, então o que é que você vai fazer? E aqui tem uma pequena fórmula aqui, o AA, não é? AA, aí você vai colocar 3 mais N. Gustavo, o que é N? N é a quantidade, né, de comandos carregados mais um. Então, por exemplo, se você carregar um comando, ou melhor, desculpa, é a quantidade de comandos carregados menos um, o N. Se você carregar um comando, 1 menos 1, 0. Se você carregar dois comandos, 2 menos 1, 1. Se você carregar 6 comandos, 6 menos 1, 5. Então esse N sempre vai ser a quantidade de comandos carregados menos 1. Então, e aí vai ter R0, R1, R2 até Rn, tá? Por isso que é N menos 1, porque o 0 conta nessa contagem aqui. Então vamos lá, o cabeçalho da mensagem começa com A, termina com 0A, como qualquer comando, sendo que vai mudar aqui. Por exemplo, eu vou carregar 7 comandos. Então 7 comandos, 7 menos 1. Então vai ser o quê? 7, o N, 7 menos 1 vai ser 6. 6 mais 3, 9. Então vou colocar aqui 09. Eu vou colocar aqui a 09. 09. O 30 padrão. 30 padrão. E aqui eu vou colocar os 7 comandos. E aí uma informação importante. Aqui
você precisa enviar em hexadecimal. Por exemplo, comando 1 em hexadecimal é 1. Comando 2, comando 3, comando 4, até o comando 9 em hexadecimal segue a regra. Todavia, quando você vai carregar o comando 10 em hexadecimal é A. Quando você carrega o comando 11 em hexadecimal é B. Se você carregar o comando 20 em hexadecimal é 14, tá? Né? Porque 16 mais 4 dá 14 não. 14 não. O comando 20 é F. F dá 1, aí dá 15 mais 5, então seria 15, aí daria 20. Enfim, é em hexadecimal. Cuidado para você não se confundir. Como nós carregamos do comando aqui, ó, nós carregamos o comando 1, 2, 3, 4, então não vai ter muita alteração. Mas veja que quando chegar nos comandos, se você usar mais de 10 comandos, aí já vai ser em hexadecimal, tá? Então é só esse ponto de atenção que você precisa ter cuidado. Mas vamos lá, vamos carregar os comandos do cérebro aqui, que seria esses comandos aqui. Cadê? Seria esses 4, né? Então, vou colocar aqui grupo cérebro, não é? Comandos grupo de comandos do cérebro. E a partir daqui é grupo de comandos do corpo. E perceba que esse comando aqui é o comando para alternar. Alternar entre os grupos. Alternar entre os grupos. E aqui, ó, alternar aqui entre os grupos, tá? Então se você tiver aqui nesse comandos do corpo e falar cérebro, ele vai carregar esses comandos daqui. Se você tiver no grupo de comandos do cérebro e falar mover, o comando 4, ele vai voltar para o outro grupo do corpo, tá? Então, só para você saber, esse comando aqui é só para alternar entre os grupos. Então você precisa prever isso. Não é um comando à parte, faz parte dos 7 comandos. Então, na verdade, você vai ter 6 comandos disponíveis por grupo. Porque se você precisa usar um deles para alternar, senão você vai ficar naquele grupo ali e não vai conseguir sair mais, tá? Vamos lá. Então, comando 1, 2, 3 e 4. 1, 2, 3 e 4. Então, vamos lá para cá aqui, ó. Comando 1, 2, 3, 4. Aí você bota aqui, 1, 2, 3, 4. Sendo que tem um detalhe, eu carreguei quantos comandos? Eu carreguei 4 comandos. Então, como é que ficou? Isso aqui é o R0. Deixa eu colocar aqui a barra, R0, R1, R2, R3, R0, R1, R2, R3. 4 comandos. Logo, o N é igual a quanto? A 3. E aqui é 3 mais N, que é igual a quê? 3 mais 3, que é igual a 6. Então, você vai colocar 6 aqui, tá? Beleza? Pronto, é essa forma que você vai colocar. Agora, beleza, ele carregou os comandos. Agora, quando o comando for... deixa eu ver aqui o que é que eu posso fazer. Eu vou colocar assim, ó. Ele vai ler essa mensagem e depois que ele carregar... Opa! Eu vou colocar aqui, ó. Vou colocar um delay, vou colocar uma outra função de rotina chamada receber underline mensagem. Receber underline mensagem. Essa função aqui, ela vai ficar sempre depois de cada função, tá? Sempre depois de cada função. E aqui eu vou criar uma função de rotina chamada void receber mensagem. Abro chave e fecho chave. E vou pegar esse carinha aqui, ó, que a gente criou
só para printar a mensagem na tela. Ou seja, eu vou abstrair aqui no nosso código principal e vou deixar ele mais escondido ali. Mas ele vai estar executando a função dele. Toda vez que ele enviar uma informação, ele vai colocar uma rotina para receber a informação, tá? Então, eu vou fazer o seguinte, depois de limpar os comandos carregados, eu vou dar um delay, só para a gente ver aqui na tela, um delay de 5 segundos. Eu vou tirar esse delay depois, isso é só didático para mostrar para você. Vou carregar aqui esse código. Então perceba que ele vai enviar a informação de limpar os comandos, depois ele vai esperar 5 segundos e depois ele vai carregar os comandos. Ele vai receber as duas informações, tá? Vamos esperar. Veja qual é a resposta que eu quero, retorno. Qual é o retorno que eu espero dessa mensagem? A 3 mais 2n, 30n, e aí tem os comandos, né, carregados, né? Lembrando, o 2n, n é quem? N é o número de comandos que foi carregados, beleza? Ele até fala que é o número de comandos carregado com sucesso. Então possa ser que você enviou 5, mas só foi carregado 4, tá? Enfim, a gente vai olhar isso aqui direitinho. Vamos lá, vamos abrir aqui o monitor serial. Ó, depois de 5 segundos ele vai enviar. Ó, carregou os comandos, tá piscando ali. E vamos conferir agora aqui, ó. Vamos conferir se a resposta foi, ó, A, beleza, chegou a A. 3 mais 2n. Veja, 3, n, quem é n? N é o número de comandos carregados com sucesso, que é quem? Que é 4. Ok, n, 4. 4 comandos, carreguei 4 comandos e 4 comandos foram carregados com sucesso, ok. Aí você tem aqui, ó, 2 vezes n. N é 4. N é 4. Nesse caso aqui é um nzão, tá? Que é um n maior. É a quantidade de comandos absolutos que foi carregado. É diferente desse nzinho aqui, tá? Esse n grandão é diferente desse nzinho aqui. Aqui é o índice do último comando carregado, que sempre vai ser quantidade menos 1. Quantidade de comandos carregados menos 1. E aqui o nzão é o número absoluto de comandos carregados. Então vai ser 2 vezes 4, 8, mais 3, 11. Como é em hexadecimal, ele está mostrando B aqui, tá? Então ele mostra o número do comando carregado. Eu carreguei o comando 1, 2, 3 e 4. Ó, eu carreguei o comando 1, 2, 3 e 4. E é interessante que ele diz o quê? O STA. STA é o quê? Ele está dizendo aqui, ó, o retorno, se foi carregado com sucesso, não é? Se o comando não... Você pode estar carregando o comando que ainda não foi treinado, tá? Pode ser também. Aí ele vai retornar FD, dizendo que já tem muito comando carregado e não é possível carregar mais comandos. E ele pode também dar a informação, ó, o comando já tá reconhecido já. Ou melhor, o comando já está carregado, né? Então basicamente isso. Veja que 1 foi carregado com sucesso, 0. 2 foi carregado com sucesso, 0. 3 foi carregado com sucesso, 0. E aí por que não mostrou mais informação? Porque o nosso vetor só tem 10 posições, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Na verdade 11 posições. Gustavo, você poderia aumentar isso aqui? Poderia, sem nenhum problema. Sendo que a gente aqui não tem, no nosso projeto, a necessidade de trabalhar com vetor maior que 11. Por quê? Porque a resposta do reconhecimento vai ser uma resposta dizendo o seguinte: olha, eu estou recebendo uma resposta relativa a reconhecimento, uma mensagem relativa a reconhecimento de voz, porém, e o comando reconhecido foi esse aqui. Essa mensagem ela não é maior do que 11 posições, por isso que eu não vou mudar, tá? Enfim, aqui beleza, eu carreguei os comandos. Aí eu fiz isso aqui, ó, carregar os comandos de voz desejados para serem reconhecidos, ok. Aguardar o módulo VR3 enviar alguma informação. Então, olha, o microfone está esperando eu dar um comando de voz, sendo que o Arduino ele não está pronto para ler esse comando de voz. Então nós precisamos fazer aqui no void loop uma função para ele aguardar a mensagem, né, ser reconhecida. Então eu vou colocar aqui, ó, se qualquer porta serial
você vai colocar que você tiver escutando, esperando receber a mensagem, você vai colocar o nome do objeto da porta serial. Qual é a porta serial? VR3. Que está onde? Em quais pinos? No pino 12 e no pino 3. Tá? Qual é o tipo de comunicação que eu estou utilizando? É a comunicação da biblioteca software serial. Então eu coloco VR3. Available, ou seja, existe algum dado disponível? Available. Available, né? Ou seja, existe algum dado disponível? Aí você coloca parênteses vazio, né? Pode colocar maior que 0 aqui, ou então pode deixar simplesmente assim. E você coloca uma mensagem. Você pode colocar uma mensagem assim, ó. Existe, coloca assim, ó. Existe dados na comunicação serial do VR3. Eu vou colocar só uma mensagem aqui só para você ver o negócio acontecendo, tá? Só essa função if vr3.available, ou seja, existe algum dado disponível, você vai ver ela funcionando agora. Eu vou carregar esse código, tá? Vamos esperar ele carregar. Pronto, tá carregando. Carregado. Pronto. Ó, por que tá assim? Porque eu coloquei de uma forma que sempre vai existir dados na comunicação serial VR3, que essas informações que tá aparecendo aqui são informações que ficam sempre disponíveis, né? Acho que é no valor de FF que fica quando não tem dados. Então eu vou colocar assim, maior do que 0. Então vamos ver. Se os dados forem maior do que 0, eu faço. Sempre vai ter dados lá. Então vamos ver. Vamos ver agora. Ainda tá assim, ó. Vamos ver qual é essa informação que está aparecendo. Deixa eu ver se for maior que 0. Deixa eu dar uma olhadinha aqui. Se falta eu colocar mais alguma informação aqui nessa linha. Acho que não, mas deixa eu ver. Rapaz, sabe o que foi? Consegui resolver aqui. Ó, pensa comigo. Lembra que eu falei que o tamanho dessa resposta aqui, ó, o tamanho dessa resposta estava dando maior do que o buffer? A gente tinha feito o tamanho aqui 11, né? Sendo que como faltava mais algumas informações, essas informações que faltaram ser lidas pelo Arduino ficaram no buffer, porque não foram lidas. Então o módulo VR3 enviou, mas ficou no buffer. E aí o que acontece? Veja que agora ele não está dando a mensagem mais existem dados na comunicação serial, porque de fato não existem. Veja que a informação foi recebida por completo aqui, ó, do início ao final da mensagem. E agora realmente não existem mais dados. Então esse FF é o retorno quando é vazio a informação. Então veja que ele não está dando mais a observação, né? E agora eu vou dar um dos comandos de voz que nós treinamos para ele mostrar aqui. Veja. Texto. Ó, eu falei texto e ele já identificou que existem dados para ser lidos. Esses dados eles precisam ser lidos, é isso que nós vamos fazer agora, tá? Então, eu dei um comando e eu não li. Eu só disse, ó, tem dado lá. Aí ele fica repetindo, ó, tem dado no buffer, tem dado no buffer. Você não leu tudo ainda. Toda a informação ainda não foi lida, ainda existem coisas no buffer. Então, pra gente evitar isso, né, a gente fez uma mensagem de 30. Então toda vez que ele lê, ele vai ler 30, mas aí ele garante que leu tudo,
Então eu não vou nem colocar nem 11, eu vou colocar 30, para não ter esse problema, tá? E ao final de cada mensagem enviada eu vou colocar o receber mensagem. Ele vai receber tudo, ele garante que recebeu tudo. Tudo bem, agora nós precisamos fazer o seguinte. Vamos colocar aqui um receber mensagem, ao invés de ser isso aqui, vai ser um receber mensagem. O que é que vai aparecer no monitor serial quando eu der o comando de voz? Vamos ver. Pelo datasheet eu já sei que aqui não é mais isso, tá? Tem uma função aqui que é ele retorna, ele mostra quando reconhece, né, o comando. Erro, aqui ó. Eu não preciso enviar nada do Arduino para o VR3, por quê? Porque quem envia é o microfone, e eu vou receber essa informação aqui. A07D, D de dado, né? 0D, 00, enfim, eu vou receber essa informação aqui. Vamos lá agora ver aqui. Carregou. Vamos agora fazer o teste. Texto. Texto. Ó, vou parar aqui por um momento, ó, veja. Eu falei texto. Qual foi a informação que veio? Vamos lá. A C D. Opa, peraí. Esse C aqui. Ó, CD. Traçado que aqui tá 7. Enfim, depois eu dou uma olhada aqui. CD0, CID0, FF. Aí qual foi o comando reconhecido? Aí ele fala aqui, ó. O R é o comando reconhecido. Que seria 1, 2, 3, 4, 5. 5, 6. Seria a sexta posição. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Foi o comando 1. Vamos falar o comando 2 aqui, ó. Emoção. Emoção. Ó, comando 2 aqui. 0, 1, 2, 3, 4, 5. 0, 1, 2, 3, 4, 5. Objeto. 3 aqui, ó. Tá vendo? Comando 3. Se a gente verificar o restante da mensagem, aqui é a posição R0, R0, R1, R2. E aqui a outra informação é o index, né? Eu já falei. Assinatura. Assinatura. Aqui. Cadê? Aqui. Assinatura e aqui o A. Assinatura contém aqui. Isso aqui vai ser o seguinte, vai ser aí precisa converter precisa converter de hexadecimal para tabela ASCII 12, né, para ver o nome, mas não é objeto não. O que é principal aqui? Eu dei o comando 1, ó, vou deletar, eu dei o comando 1 agora. Texto. 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 Ó, aqui 1. Objeto. 3 aqui. Mover. 4. Beleza? Vocês conseguiram entender aqui? Então, ó, o que é que a gente precisa entender? Que vamos voltar aqui. Se eu der o comando aqui, ó. Se eu der o comando 1,
ele vai aparecer aqui, ó. Apareceu comando 1. Ele vai aparecer em que posição? Vai aparecer na posição 0, 1, 2, 3, 4, 5. Tá aqui, 5. Tá? Na posição 6, né? Índice 5. Mas a gente conta com 0, está na posição 5. Então o comando reconhecido aparece na posição 5. Sendo que, antes disso, eu preciso saber se a mensagem que eu estou recebendo é relativa a reconhecimento de voz. Como é que eu faço isso? Veja que toda vez que eu falo um comando reconhecido, emoção, na posição A2, sempre vem o D de dado. 0, 1, 2. Sempre vem D de dado. Por quê? Porque aqui é o código 0D. Ó, 0D. É o código do reconhecimento. Então, toda vez que eu receber uma mensagem que na posição A2 tiver o 0D, quer dizer que é uma mensagem relativa a reconhecimento de voz. Sendo relativa a reconhecimento de voz, eu faço o teste da posição 5, que é o comando de fato reconhecido. Então eu vou vir aqui, ó. Existem dados? Existe. Aí o que eu vou fazer? Eu vou fazer uma rotina for aqui. Quer dizer, essa rotina for já tem, né? Receber mensagem. Beleza, agora, já que nós entendemos o protocolo hexadecimal, como essas mensagens vêm, eu vou abstrair o que vai aparecer na tela, no monitor serial. Eu vou colocar apenas o que eu quiser. Vou colocar... Eu não vou fazer isso agora, depois eu faço, mas depois a gente pode abstrair o que está aparecendo na tela e colocar somente o que faz sentido, tá, para o nosso projeto. Então vamos lá, receber. Depois de receber, o que é que eu vou fazer? Se, aí coloca um if, ó, se, mensagem da posição qual? Da posição qual que é 0, 1, 2. Se observar da posição 2 foi igual a quanto? A D. D em hexadecimal, ou melhor, D é em hexadecimal aqui. Se eu converter para decimal, eu vou ter 13, né? A é 10, B é 11, C é 12 e D é 13. 13. Pronto. Se mensagem 2 for igual a 13, quer dizer que a mensagem relativa é reconhecimento. Então eu vou colocar aqui, ó, serial.print. Vou colocar aqui, ó, comando. Algum comando de voz foi reconhecido. Beleza? Mas qual foi esse comando? Aí eu vou fazer um outro if aqui, ó. If. Vou colocar a mensagem. Mensagem. Qual é a posição que dá o comando reconhecido? 0, 1, 2, 3, 4, 5. Posição 5. Se mensagem 5. Não, aí eu não faço isso aqui. Eu vou fazer o seguinte. Eu vou fazer switch case. Switch. Switch. Aí eu vou fazer um teste condicional de várias opções. Um teste condicional de qual variável? Um teste condicional de mensagem 5. Aí abro chave e fecho chave. Aí eu estou dentro do switch case. Se case, né? Case, caso for 1, comando 1 reconhecido. Se for 2, e a gente fez aqui quantos comandos aqui? A gente fez aqui 8 comandos, tá? E eu já vou fazer os cases dos 8 aqui, só para você ver aqui, pra gente ganhar tempo. 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ó, case 1, 2, opa, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Então você tem 8 cases, tá? Se for case 1, vou colocar serial.println, vou colocar aqui comando 1, comando 1 reconhecido. E ainda posso colocar assim, ó, comando 1 é quem? Texto, né? Texto. Beleza?
Aqui, ó, comando 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Aí coloca aqui, ó, comando 2, 3, 4, 5, opa, 5, 6, 7, 8. Emoção, objeto, corpo, cabeça, braços, avançar e cérebro. Braços, avançar e cérebro. Beleza? É isso. E aqui, como todo Sweet Keys tem. Beleza? Aqui. É isso. Usar uma situação genérica, né? Outro caso, né? Pronto, vamos carregar aqui e vamos ver se vai dar certo. Deixa eu fechar aqui. Pronto, foi carregado. E agora nós vamos ver funcionando isso aqui. Texto. 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 Ó, algum comando de voz foi reconhecido. Texto, massa, né? Emoção. Ótimo. Objeto. Objeto. Ótimo. E o outro é mover. Ótimo. Tá funcionando. Gustavo, e os outros? Eu preciso carregar os outros comandos. Por quê? Porque eu só carreguei 4 comandos do cérebro. Vamos fazer uma função igualzinha a essa e colocar assim: carregar comandos corpo. Corpo. Quais são os comandos do corpo? No nosso caso, são 4 comandos também. E vai do 5, 6, 7 e 8. Então eu vou colocar, são 4 comandos também, tá aqui, não muda. É de R0 a R3. Sendo que vai mudar aqui, ó, 5, 6, 7, 8. Perceba que aqui vai continuar sendo 6, por quê? Porque eu estou carregando 4 comandos, de R0 a R3. Logo, o N é igual a 3, e aqui fica 3 mais N é igual a 3 mais 3, que é igual a 6, tá certo? Beleza, carreguei os comandos do corpo. Agora, em que momento eu preciso carregar esses comandos do corpo? Em que momento eu preciso disparar essa função de rotina? Eu preciso disparar essa função de rotina quando eu der o comando 4. Aí você vem para cá, 4. E faz isso. Tá certo? Em que momento eu preciso voltar para os comandos do cérebro? Carregar comandos do cérebro? Quando eu der o comando 8. Então, eu garanto que eu vou alternar entre os grupos de comandos, porque eu tenho comandos de voz que carregam novos comandos. Sendo que faltou algo aqui. Toda vez que você vai carregar os comandos, é importante limpar os comandos carregados. Então aqui, ó, limpar comandos carregados, ó, carregar os comandos, é sempre importante você limpar os comandos antes de carregar os novos. Vou colocar aqui um delay, limpar comandos e um delay. Aqui, antes de carregar, limpar comandos e um delay. Beleza? Então é basicamente isso. Se eu simplesmente carregar, o que é que iria acontecer? Eu já tenho 4 comandos carregados, iria carregar mais 4, 4 mais 4, 8. Então eu iria receber um erro, porque o módulo de voz ele só reconhece até 7 comandos por vez, ao mesmo tempo. Isso seria uma impossibilidade do módulo VR3, reconhecer 8 comandos ao mesmo tempo. Iria ter outro problema também. Quanto maior a quantidade de comandos, mais dificuldade o módulo tem. Você corre o risco, né,
de fazer com que ele confunda um comando com o outro. Então é sempre importante você ter a menor quantidade de comandos possíveis dentro do mesmo grupo, e essas palavras têm que ser curtas, precisam ser claras e precisam ser muito diferentes umas das outras para o reconhecimento de voz ele não ser prejudicado, tá certo? Então eu vou carregar aqui, vamos carregar aqui novamente. Carregou o comando de voz, vou limpar aqui, vamos ver o que é que vai aparecer. Texto, 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 texto. Tá demorando porque texto, ele reconheceu outro comando aqui, ó. Comando do corpo. Braços. Ó, alternou. Ele acabou reconhecendo errado. Aí ele alternou para outro grupo, tá? Mas veja que eu já estou dando os comandos do corpo aqui, ó. Avançar. Cérebro. Mudei de grupo. Emoção. Texto. 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 Objeto. 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 E tá demorando, né? Quando reconhece. Agora isso só deu com os comandos do cérebro. Objeto. Mover. Mudei de grupo. Braços. Avançar. Cabeça. Cérebro. Beleza? Então, ó, tá funcionando direitinho nosso nosso código de reconhecimento de voz. Ó, a gente já fez toda essa lógica aqui, verificar com a informação recebida, se sim verificar como não vou dar, inserir as ações desejadas. Então, tá aqui. Você poderia estar aplicando, né, este raciocínio para o seu projeto do robô com inteligência artificial com o módulo VR3, tá? Então, a ideia é só você fazer a leitura e interpretação desses protocolos. E aí, o que é que eu vou fazer agora? Eu vou colocar... eu vou abstrair esse serial aqui, ponto print. Abstrair esse serial. Eu vou deixar só esses aqui, para o nosso código ele ficar sem... Porque agora eu não preciso ver mais essas mensagens, tá? Essa mensagem foi só para eu explicar para você. Essa mensagem apareceu no monitor serial. Vamos ver agora. Corpo. Texto. Emoção.
Outra coisa, reconhecer aqui. Vamos mover. Braços. Funcionando direitinho. Outra coisa, veja que aqui, ó, variáveis globais usam 631 bytes. É 30% de memória dinâmica. Então, não precisa de tudo isso. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou diminuir esse tamanho aqui. Vou colocar, não é? Se 11 não for suficiente, eu vou colocar 15. Então, é muito importante você fazer a gestão. E isso não vai mudar o seu código não, tá? Por quê? Porque ele está só aumentando o tamanho do vetor. Mas as mensagens, os primeiros pacotes são colocados no início do vetor. Então só aumentei só para explicar para você. Mas veja aqui, ó, tá 12% e 30% de memória dinâmica. Então é sempre importante deixar essa memória dinâmica com muito espaço disponível, né? Então esse percentual aqui, quanto maior, pior para o seu código, pior para o funcionamento do seu código, tá? Então é muito importante você deixar somente o que é necessário no código. Veja que aqui ele vai mudar agora. De 30 ele vai passar para... Vamos ver quanto vai ficar aqui. É que ainda não mudou. Não mudou aí não. Texto. Cérebro. Mover. Mover. Braços. Avançar. Avançar. Cabeça. Beleza? Então, tá aí o nosso projeto de reconhecimento de voz. Espero que você tenha entendido. E a gente vai utilizar aqui, né? A gente já fez aqui, ó, o protocolo de reconhecimento de voz com reconhecimento de voz com VR13 protocolo hexadecimal. E aí na próxima aula, no próximo vídeo, a gente vai falar de controle infravermelho com Arduino, tá? A gente vai entender profundamente também como é que funciona, né, o código do infravermelho, beleza? É isso. Eu te espero no próximo vídeo, nessa maratona do robô com inteligência artificial.